Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa aula de Direito Penal. Vamos continuar com a matéria de Direito Penal 2, mas antes eu preciso pedir para você, se você já não for inscrito, que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente, marque o seu colega, enfim, faça com que a informação chegue a cada vez mais pessoas e assim a gente consegue mudar, né, um pouquinho a ignorância que nos cerca. O tema de hoje é a dosimetria da pena, que, na minha opinião, né, é uma das partes mais importantes a se atacar nas decisões. Então, quando alguém responde por um crime e desse crime advém, né, uma sentença condenatória, acaba que aquela situação em abstrato da previsão do crime, quando você vai ler no seu Código Penal, você lê que o homicídio tem uma pena de 12 a 20 anos. Certo? Essa é uma combinação em abstrato, essa é uma combinação para todo mundo. Todo mundo é igual perante a lei. Aí nós vamos agora individualizar essa pena através das circunstâncias judiciais, através do sistema trifásico. E esse sistema trifásico, ele é chamado de dosimetria da pena. O que significa isso? Qual é a dosagem métrica, qual é o cálculo utilizado para chegar naquela pena para aquela pessoa em específico? Então, sem sombra de dúvida, né, uma das partes da sentença criminal que mais merece atenção é essa situação que nós estamos falando aqui. O, a sentença, quando ela é atacada, ela tem dois objetivos. Um objetivo principal, que é a absolvição, e objetivos secundários, que são os mais palpáveis muitas vezes, que são as situações que você diminui aquela situação, você vai desclassificando aquela situação ao ponto, de repente, de que aquela pessoa que tinha uma pena que era para ser privativa de liberdade, agora passará, de repente, a fazer jus a uma pena restritiva de direito, ou até mesmo, né, a conversão na pena de multa. Então, por isso, acaba sendo muito importante os institutos que nós estudamos anteriormente e, a partir de agora, você entender como colocar isso de uma maneira um pouco mais prática. Então, vamos lá? Vamos atacar a dosimetria da pena. Então, muitos advogados, como eu falei para vocês, né, acabam se apegando aí direto na questão da absolvição da pessoa, quando na verdade são tão complexas as situações dessa conta, dessa dose, dessa dosagem, dessa dosimetria, né? Você pega aí é, dessas porções que são somadas ou diminuídas naquela situação final. Então, isso acaba trazendo muitas vezes erros. E aí, vocês vão ver que o juiz muitas vezes, né, precisa proferir diversas decisões por dia e nessa complexidade toda acaba que podem acontecer equívocos, porque seres humanos falham, interpretações mudam. Então, nesse sentido, hoje nós vamos pegar o exemplo do crime de roubo simples, que está lá no artigo 157 do nosso Código Penal, né? E você vai ver que esse crime possui uma pena em abstrato, como eu falei para você, uma pena que para todo mundo, uma pena que está lá na lei, que é a parte que todo mundo é igual perante a lei, que vai de 4 a 10 anos. Então, o limite do juiz, o limite do Estado é esse. Ele não pode aplicar, em regra, uma pena maior do que essa. Nós vamos ver por que, em regra, porque existe a situação de exceção, justamente para que as pessoas sejam tratadas, cada uma de acordo com consigo, cada um com seu histórico, cada um com sua vida, cada um com sua individualidade. Então, o juiz, seguindo, né, a dosimetria da pena, ele vai primeiramente estabelecer uma pena que é conhecida como pena base dentro desses 4 a 10 anos. E nós vamos ver que, na verdade, lá pelo artigo 50, no artigo 68, perdão, ele traz para a gente a previsão de um sistema chamado de sistema trifásico. O que significa? Significa que dessa pena em abstrato aí, até sair a pena em definitivo da pessoa, passa por essas três peneiras, passa por essas três fases, para que não haja injustiças no que tange a situação de repente, o juiz sobrepesar
a mesma situação duas vezes, aumentando essa situação além daquilo que é legal. Na primeira fase da dosimetria da pena, a gente trabalha a fixação da pena base, levando em conta os critérios lá do artigo 59 do Código Penal, que nós já vimos bastante, que são as circunstâncias judiciais, e nós vamos falar bastante sobre elas a partir de agora, nesse momento da nossa matéria. Depois que nós encerrarmos a aula de hoje, provavelmente nós vamos trabalhar muito mesmo o sistema trifásico, as circunstâncias judiciais. Nós vamos ler sentença e vamos trabalhar em cima dessas situações. Vocês vão ver que é bem bacana, parece que é difícil, mas depois que você entende, você engrena e você vai ser feliz, você vai ver. A segunda fase, o magistrado leva em consideração a existência de circunstâncias que atenuam, que estão contidas lá no artigo 65 e 66 do seu Código Penal, e medidas que agravam. O que significa isso, gente? Existem situações que a própria lei já traz que naquele caso ali, se não tiver no crime em específico, em regra geral, naquelas situações se recebe ou um abatimento dessa pena ou um aumento nessa pena, por assim dizer. O que significa isso, gente? Vocês vão ver, e eu vou passar essa atividade para vocês, que vocês vão ter que fazer para mim quando há o conflito aparente de normas. Vocês vão separar para mim, vão classificar para mim o que são causas de aumento, o que são atenuantes e o que são agravantes. Tá legal? A partir desse momento que você tiver esse conceito, você vai rever isso aqui que nós estamos conversando e você vai entender com maior clareza, com maior facilidade. No final, eu vou mandar para vocês a atividade. Tá legal? Então vamos lá. Por fim, na terceira fase, o juiz vai aplicar eventuais causas de diminuição e causas de aumento de pena. Então, você vai ver o seguinte: ele pega uma pena em abstrato, que é a previsão que está na lei, que a sociedade, através dos seus representantes, escolheu aqueles representantes e eles trabalharam a legislação, trabalharam a lei e chegaram a essa pena. Essa pena é uma pena em abstrato, ou seja, daqui até ali, de 4 a 10 anos. Ok? Ok. Aí eles vão chegar a uma situação que o juiz vai definir entre 4 e 10. Vamos supor que ele chegue a 8. Nós vamos ver como é que chega isso. 8. Aí partindo de 8, nós vamos para a segunda fase. Se houver uma situação de circunstâncias atenuantes ou de circunstâncias agravantes, você vai aplicar essa atenuante ou essa agravante. Aí você vai para a terceira fase. Nessa terceira fase, se tiver causas de aumento ou causas de diminuição da pena, você vai aplicar essas causas de aumento e essas causas de diminuição de pena. Ai, professor, entendi, foi nada. Fica tranquilo, porque nós vamos ver a partir de agora, fase por fase. Na primeira fase, como eu falei para vocês, a gente vai olhar a questão da fixação da pena base. O que significa isso? Você vai ter que aplicar daqui a pouco aumentos em fração ou em multiplicação, certo? Você vai dividir, você vai multiplicar, né? Você vai somar frações. Então, professor, eu fui fazer humana porque eu não sou bom de exato. Se vira, negão, vai ter que aprender a usar a calculadora aí, né? Senão não tem jeito. Hoje, aqui no Mato Grosso, pelo menos, existe o... Como é que é o nome do sistema lá agora que eles colocaram? Da execução? Oh, meu Deus, daqui a pouco eu lembro. Então vamos voltar aqui para o nosso tema, que é o que importa. Na primeira fase, como eu falei para vocês, o juiz vai fixar essa pena base baseado em quê? Existem 8 circunstâncias judiciais que estão previstas aqui no artigo 59. E nós vamos ver que, a depender dessas circunstâncias judiciais que são positivas ou são negativas, é onde o juiz vai estabelecer se essa pessoa vai ficar mais perto de 4 a 10 anos, mais perto do 4 ou mais perto do 10. E aí nós vamos passar agora a leitura do artigo 59. O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicadas dentre as cominadas. Perceba, né, que ele tem a capacidade de aplicação da pena. A lei está conferindo ao juiz esse poder.
a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Olha só como que fala para você, né? A lei dá o poder de punir e estabelece a forma de punir e limita essa punição. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, perceba que se essa pessoa for apenada a pena privativa de liberdade, nós temos aquelas situações lá que de 4 a 8, a depender das circunstâncias judiciais, ela pode ir para o regime fechado ou pode até mesmo ir para o regime aberto nas situações. Então, olha aqui como a matéria vai toda sendo juntada, né, nessa situação e que se você não tiver prestado atenção nos outros institutos, vai ser bem difícil para você compreender aqui o todo. Se for o caso, a substituição da pena privativa de liberdade é aplicada por outra espécie de pena cabível, se cabível, né? Então aqui está trazendo para a gente o quê? A possibilidade de pena restritiva de direito, a possibilidade de conversão em multa, a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores que nós vimos nas aulas passadas. Segundo o NUT, no seu Código Penal comentado, o que são essas circunstâncias judiciais? Ele traz para a gente uma definição dessas circunstâncias judiciais. O que é a culpabilidade? É a culpabilidade no sentido lato, né, no sentido amplo. É a aprovação social que o crime e o autor de fato merecem. O que seriam os antecedentes criminais? Vai se tratar de tudo que existiu e aconteceu no campo penal ao agente antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Há quem entenda que somente considerações transitadas em julgados podem ser utilizadas para valorar negativamente essa circunstância. Significa aqui, gente, que quando o juiz for aplicar a pena dessa pessoa, vai ser muito relevante se essa pessoa é reincidente, se essa pessoa tem maus antecedentes, certo? Então, nessa situação aqui, vai ser levado em conta isso aí. Isso vai ser analisado, porque acaba aqui. Ah, matar alguém é horrível, tudo bem. Mas se você pegar duas pessoas em situações semelhantes, elas não vão estar cometendo o mesmo crime. Porque eu sou eu, você é você. A pessoa que você está matando é uma pessoa, e a pessoa que eu estou matando é outra pessoa. Então, mas se matar é gêmeos, não tem problema. Você pode ser menor de 21 anos, eu posso ser reincidente, entre aquelas agravantes e aquelas atenuantes lá que nós demos uma olhada. Essas circunstâncias de caráter pessoal, com força lá no artigo 30 do seu Código Penal, elas não se comunicam. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é de caráter pessoal é só meu, individualizado, só para mim. Eu sou eu, minha vida pregressa é minha vida pregressa, sua vida pregressa é sua vida pregressa. Nós nos unimos para o cometimento daquele crime, mas nós vamos responder como iguais de um momento até um momento, e a partir de outro momento nós vamos analisar individualmente cada um, a individualização da pena. A conduta social, que é o papel do réu na comunidade, inserida num contexto de família, do trabalho, da escola, da vizinhança. Então, perceba assim, não é porque a pessoa cometeu um crime que necessariamente ela não seja uma pessoa útil na sociedade. Vou dar um exemplo que talvez seja reprovável, mas vamos supor que o cara seja um sacerdote de uma determinada religião em que ele faça trabalho comunitário, em que ele se doe para a comunidade, faz quermesse, faz obra, ajuda os necessitados, enfim. E ele comete abusos sexuais com crianças. Por mais deplorável que seja essa conduta, você não pode considerar esse cara igual a uma outra pessoa que não faz essas situações e mesmo assim comete abusos sexuais. Não estou dizendo para você que esse cara recebe um passe livre para cometer crimes, mas ele recebe, né, uma dosagem métrica, uma dosagem menor de intensidade no ius puniendi, no poder punitivo do Estado. Ele está enquadrado numa categoria que a lei determina, né, que a lei traz a possibilidade para essa pessoa receber esse tipo de tratamento, porque não há igualdade plena. Existe a igualdade formal e a igualdade material, né? Em busca dessa igualdade
material, é que nós precisamos tratar os iguais de maneira diferente. Porque senão você vai colocar todo mundo na mesma cambuca, e isso não seria a ideia de justiça, não seria a ideia de equilíbrio que traz a balança. Então, a personalidade do agente trata-se, né, de um conjunto de caracteres ou de características exclusivas da pessoa, parte herdada, parte adquirida, é a análise voltada para detectar a personalidade se ela é voltada para o crime. Veja bem, a personalidade do agente, você pode levar em conta aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando um crime de lesão corporal por vias de fato. Saiu na porrada, um jogo de futebol. Ele é um cara muito provocador. Ele é um cara que estava batendo em todo mundo no jogo. Ele é um cara que. Isso aqui vai entrar também um pouquinho no comportamento da vítima, às vezes, né? É, ele é um cara que na cidade ele é conhecido por não levar desaforo para casa. Então, é uma pessoa que tem uma personalidade voltada para atitudes violentas. Ele não é reincidente num determinado crime, porém ele tem passagens que demonstram crimes com violência de repente. Então, acaba que ele demonstra um comportamento que é socialmente reprovável. Então, para ele, não tem a interpretação do sem querer, do foi mal entendido. Começa a ser um papo um pouco mais reto para essa pessoa. Quando a gente fala dos motivos, né, acaba, né, que é muito difícil usar os motivos aqui, porque os crimes mais sérios mesmo, eles trazem os motivos dentro do próprio corpo do próprio corpo dele mesmo, do tipo penal dele mesmo. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, o homicídio, a depender do motivo, os motivos já todos eles qualificam o crime de homicídio. Tá? Mas existe a possibilidade, sim, de haver, né, de uma maneira residual. O que significa isso? Significa que quando lá em cima, já quando você passar por aquelas peneiras todas e sobrar ainda um motivo, ele pode ser usado aqui para sobrepesar isso aí. As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Aqui também acaba que muitas vezes a circunstância do crime que tem a situação reprovável, ela já está dentro do próprio tipo penal. Por exemplo, quando você mata alguém através de uma emboscada ou através de uma execução, que você amarra a pessoa, bota ela de joelho e dá um tiro na nuca dela, essas situações já estão previstas dentro do crime de homicídio. Porém, pode ser que o crime que você esteja estudando não tenha essa circunstância dentro dele. Então ela vai ser sobrepesada se porventura essa pessoa embebedou a pessoa para ter relações sexuais com ela, enfim. São circunstâncias ardilosas, né? Enfim. E por último, e não menos importante, perdão, consequências ainda. A consequência é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. Perceba que existe o matar alguém. Se você olhar para trás, dependendo da forma como você mata esse alguém, o homicídio pode ser qualificado, ou simples, ou culposo, ou enfim. Enfim. Agora, o que é a consequência que diferencia, que faz com que os crimes não sejam iguais? Depende. Eu e você saímos cada um para um lado para matar uma dupla de gêmeos, certo? Você pegou o gêmeo da esquerda e eu peguei o gêmeo da direita. Pá, matamos, certo? Nós não sabíamos que nós íamos matar cada um foi lá e matou um irmão sem combinar, sem nada. Eu fui lá e matei o da direita, cheguei na mesma hora que você matei o da direita, você matou o da esquerda. O da direita tem 25 anos, o da esquerda tem 25 anos, são irmãos gêmeos. Só que o da direita tem 3 filhos menores, um com 3, um com 2 e um com 1 ano. E o da esquerda não tem filho nenhum. Ou
são duas pessoas da mesma idade, não são parentes, mas um não tem filhos e o outro é o responsável financeiro pelos pais. Percebam que o crime que a pessoa comete, ele transcende o matar alguém, porque ele deixa consequências diferentes no meio. Então, para a sociedade, se nós tivéssemos que fazer uma escolha racional entre ter que matar um dos dois gêmeos, nós teríamos que matar o gêmeo que não tem filhos, porque ele seria o menor impacto, por pior que seja essa interpretação que você vai fazer, tá? Porque tirar uma vida, claro, óbvio, que é uma coisa horrível de qualquer maneira. O que nós estamos dizendo aqui é que é o seguinte, dentro daquele lapso de 12 a 20 anos, você vai ficar com 20, porque matou o cara que tem 3 filhos, ou ficar com 19,5. Não estou falando para você também que a pessoa vai ficar livre. Não estou falando isso para você, não. Só para você aprender a dosagem da coisa. Comportamento da vítima é o modo de agir da vítima que leva ao crime. Gente, aqui é meio complicado de explicar, porque assim, é óbvio que ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência, que ninguém merece ter nenhum dos seus direitos lesados ou sua integridade física, sexual, psicológica violada de maneira nenhuma, é óbvio isso. O que significa aqui é o seguinte, é que se porventura eu já tive um relacionamento com a moça, nós passamos a noite inteira na boate se pegando, os amigos em comum, a gente se pegando, se pegando, se pegando. E a gente sai dali rindo e vamos pro motel. E pá, chega no motel, ela fala não. Não, é não. Só que lá dentro do crime de estupro, você tem de 10 a 15 anos. Eu não lembro aqui agora a pena do estupro. Uns vão pegar 10, outros vão pegar 15. Nessa situação em que a moça, entre aspas, colabora com a situação criminosa, com aquela circunstância do crime, que se ela não tivesse estimulado de repente aquilo, não quer dizer que aquele cara não cometeu crime, que não merece receber a pena, que ele não vai ser condenado. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, por isso que uns ficam com 10 e outros com 15. Porque acabam que todas essas circunstâncias judiciais são sobrepesadas e essa pessoa vai receber ou não um abatimento legal ou um acréscimo legal na sua pena. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Se na primeira fase da pena, o magistrado, analisando essas circunstâncias anteriores aí, estabelecer a pena base, que deve variar, né, entre 4 e 10 anos, podendo ser aumentada de 1/3 à metade nas hipóteses do roubo majorado. Nós falamos de um roubo, né, então nós estamos falando aqui de um crime de roubo majorado pelo uso da arma de fogo e concurso de pessoas. Nós estamos falando do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1 e 2 do Código Penal, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha as circunstâncias inerentes a esse tipo penal, né? Que a vítima tem uma violência, um terror psicológico intenso, agressão física, ameaça de morte, né? E o acusado tenha antecedentes criminais desfavoráveis. A nossa situação aqui é a seguinte: é um roubo majorado, é um roubo que tem a sua situação maiorada, acrescida, né? Pelo uso da arma de fogo, foi em concurso de pessoas, ou seja, foi em duas pessoas. As situações do roubo acabaram ultrapassando somente o violência e grave ameaça, houve terror psicológico, houve agressão física, houve ameaça de morte, dentre outros. Deve ter rolado coronhada e tudo mais. E um dos acusados tenha, o acusado que nós vamos trabalhar aqui, tem antecedentes criminais que são desfavoráveis a ele. Nesse caso, né, o juiz não vai ter como fixar essa pena no mínimo do legal. Porque, veja bem, olha o tanto de coisa aqui nas circunstâncias que a gente falou aqui, das circunstâncias que existem aqui. Nós estamos falando aqui que ele recebeu uma pena de 4 a 10 anos. Nós estamos na primeira fase. Na primeira fase, nós temos algumas regras que você precisa gravar. Tanto na primeira quanto na segunda fase, o juiz nunca vai poder passar do mínimo e nem do máximo. Não interessa, o cara pode ser um anjo, um santo,
Ele não tem circunstância nenhuma no crime dele que seja desfavorável, só circunstância favorável para ele. É 4 anos. Não tem como ser abaixo disso, beleza? Na primeira e na segunda fase. Na terceira fase, nós vamos ver essa situação e você vai ver que é possível ultrapassar. Então, veja aqui o que ele quer dizer pra gente. Se você encontra circunstâncias que são desfavoráveis, o mínimo ele não vai receber, correto? Então, vamos supor que o magistrado aqui, de 4 a 10 anos, ele tenha chegado à conclusão, analisando essas circunstâncias judiciais, que a pena base será de 6 anos. Grave bem essa pena, porque ela é a base para o cálculo das outras situações que nós vamos realizar a partir desse momento, que a lei estabelece um critério para definir qual é a proporção, né, entre o aumento da pena e a quantidade de circunstância negativa, ficando tal critério ao arbítrio do magistrado, o qual deverá se atentar pela razoabilidade. Existem pessoas aqui, né, existem doutrinadores, que acham que como que se aumenta dentro do 4 a 10 anos? Ah, são 8 circunstâncias judiciais, então você pega, por exemplo, são 10, você diminui 4, tem 6 anos aí de intervalo no crime. Então, se você tem 8 circunstâncias judiciais, você pega os 6 anos e divide por 8. Vai dar menos de um ano, vai dar uns 8 meses para cada circunstância. Então, se você achasse 3 circunstâncias judiciais, você somaria 8 meses e 8 meses. Isso atenderia a uma razoabilidade. Porque você imagina o seguinte: tem crimes que têm pena de 1 ano a 4 anos. Então, se você tem 8 circunstâncias judiciais e você aplicar um ano por cada circunstância judicial, você vai somar isso, vai dar uma pena muito grande, vai dar uma pena até maior do que o que o crime deixa ter pena. Então, o que é razoável? Razoável é pegar o intervalo que existe entre as penas e dividir pela quantidade de circunstâncias judiciais. Então, se você tem 4 meses e você tem 8 circunstâncias judiciais, você pode dividir, vai dar 15 dias, percebe? Então, você vai encontrar uma proporção aqui para a gente poder didaticamente te explicar. Porque na hora do vamos ver, por exemplo, como eu falei para vocês, as consequências, elas valem muito mais do que se o comportamento da vítima colaborou. Você não pode colocar pau a pau. Então, muitas vezes o magistrado pode, o que o magistrado não pode é colocar, por exemplo, 4 anos numa circunstância judicial e 3 dias na outra. Ele tem que ter uma proporção. Se ele está trabalhando de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, de ano em ano, de 2 em 2 anos, ele pode fazer frações disso, de 2 anos para 1 ano. Ele vem trabalhando um ano, 6 meses. Ele pode trabalhar dessa forma, mas didaticamente, para falar para você aprender, para você conseguir encontrar uma forma matemática de usar isso, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer assim. Você vai pegar um intervalo, dividir pela quantidade de circunstâncias judiciais e chegará a um número. Então, suponhamos que a pena seja de 4 a 12 anos. Tem um intervalo de 8 anos aí. Você vai dividir pelas 8 circunstâncias judiciais, então, se você encontrar 2 circunstâncias judiciais que são negativas, você vai pegar o 4, somar com esses dois, e você vai chegar à sua pena base de 6 anos. Ok? Então, outra situação que o juiz vai poder, vai ser obrigado a trabalhar nessa dosimetria, é que quando ele aplicar uma circunstância, seja ela tanto para aumentar ou quanto para diminuir essa fixação, na fixação da pena base, ele necessariamente precisa fundamentar. Então, ele tem que dizer, no caso concreto, em que aquilo ali se configura e quanto de pena ele está aplicando ou deixando de aplicar, está diminuindo. Então, percebam que tem uma régua de um intervalo. Dentro desse intervalo, você tem as dosagens que são aplicadas. Então, quando você chega nessas dosagens, você identifica essas situações que existem nesse intervalo, existem nessas circunstâncias judiciais, você faz essa análise desses itens e você vai chegar a uma pena
base. Existe, gente, essa dosimetria da pena para a regra geral, ela está na parte geral do código. Porém, existem legislações especiais, como é o caso da lei de drogas. A lei de drogas, ela traz a sua própria, o seu próprio procedimento para que seja aplicada a dosimetria da pena nos crimes de tráfico de drogas ou envolvendo tráfico de drogas ou uso de drogas. Tá legal? Então, quando a gente chega na segunda fase, a gente supera a aplicação da pena base, nós vamos começar a analisar as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. Em regra, essas circunstâncias atenuantes e agravantes, elas estão na parte geral do código. Pode ser que elas estejam dentro do tipo penal, lá na legislação especial. Como é que funciona o seu código? O seu código tem uma parte geral e tem uma parte especial. Determinados crimes são tão complexos que eles têm regras próprias. Então, essas regras próprias estão lá na parte especial, especialmente por esse crime, pelo princípio da especialidade. Ok? Já as circunstâncias que agravam, elas vão ser encontradas, né, lá no artigo 61 e 62. Eu trouxe um exemplo de circunstância atenuante, que geralmente são a menoridade, no caso do menor dos 21, ou no caso da confissão, se a pessoa confessa, ela recebe um abatimento na pena dela. Nessa fase aqui é que é aplicado esse abatimento. Então o juiz chega naquela situação, são 6 anos, pá, vai dar metade de abatimento. Opa, vai chegar a 3. Não pode. Por quê, professor? Porque na primeira e na segunda fase não pode passar nem do mínimo e nem do máximo da pena. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. As circunstâncias agravantes, nós temos aqui também, ó, quando o crime é cometido por pessoas contra criança ou contra pessoas que estão lá no Estatuto do Idoso, maiores de 60 anos. No exemplo trazido anteriormente, crime do roubo majorado, né, se o acusado for menor de 21 anos, a pena base dele era 6 anos. Tá? Então, se ele for menor de 21, a pena base dele vai receber 1/6 de abatimento. O que significa isso, professor? Ele vai receber, vai cair um pouquinho aqui, de 6 anos para 5 anos e 6 meses. Se existir alguma circunstância agravante, essa pena vai ser aplicada depois do reconhecimento da atenuante. Por quê? Essa ordem é muito importante. Por quê? Se você primeiro aumenta e depois diminui, essa diminuição acaba sendo menor do que se você primeiro diminui e depois aumenta. Então, suponhamos que você tenha direito a receber metade de um abatimento, certo? E depois você vai receber um aumento. Então, vamos supor o seguinte: é diferente você receber. Você tem 6 anos, aí você recebe metade de um abatimento. Vai sair para 5 anos. E aí aumenta 1/3. 1/3 de 5 anos é 1 ano e 8 meses, suponhamos. Então você vai receber 5 anos mais 1 ano e 8 meses. Vai ficar 6 anos e 8 meses. Se fosse o contrário, você recebesse um abatimento, um aumento e depois a metade diminuísse, você vai ver que ficaria diferente. Por quê? Um aumento de 1/3 em 10 anos seriam 13 anos e lá vai pedrada. E se você diminuir a metade disso, vai dar quase 7 anos. Teria uma pena um pouco maior do que a pena que deveria ser. Então, primeiro você aplica o que diminui, para depois você aplicar o que aumenta. Porque se for o contrário, é injusto. Espero que você entenda isso, né? Porque não tem outra forma sem eu desenhar no quadro para você, né? É dessa forma que a gente está aprendendo aqui. Tá legal? Então, se o crime foi praticado por alguém maior, contra alguém maior de 60, vai receber o aumento da mesma forma que receberia o abatimento. Pode ser estranho que essa atenuante tenha sido aplicada em 6 meses, quando a agravante foi aplicada em 1 ano. Mas isso é o que ocorre na prática. Acaba que, quando é para aumentar, tem um peso maior do que quando é para diminuir. Porque até nós não estamos. A pessoa está numa condição de receber um abatimento, mas não é uma situação que livre ela do crime. Então, quando a situação é mais reprovável, o peso da mão do Estado é maior. Quando a situação é
menos reprovável vai receber um abatimento, mas não vai ficar livre da coisa não, tá bom? Então, ademais, se a pena base tiver sido fixada no mínimo legal, não há possibilidade de reconhecer eventuais circunstâncias atenuantes, evitando-se a redução à pena do mínimo, abaixo do mínimo legal. Tem uma súmula, que é a súmula 231 do Supremo Tribunal de Justiça, em que a incidência da circunstância atenuante não pode se conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O que ele quer dizer? Suponhamos que o juiz analisou lá seu crime de 4 a 8 anos na primeira fase e não achou nenhuma circunstância que aumentasse isso, certo? E então, pela regra que ele não pode ir abaixo dos 4 e nem acima dos 8, pouco importa se ele encontrou alguma circunstância lá que abatia para você. Você vai ficar no mínimo legal. 4. A sua pena base é 4. Aí você foi para a segunda fase. Chegou na segunda fase, não tinha circunstância nenhuma que agrava a sua pena, mas encontrou lá, por exemplo, a sua menoridade. E você vai receber, teoricamente, um abatimento. Só que, pela regra, nem na primeira e nem na segunda fase você não pode ficar nem abaixo e nem acima, nem abaixo do mínimo legal e nem acima do mínimo do máximo legal. Então você vai continuar em 4 anos. Quando você for aqui para a terceira fase, isso pode se modificar. Então, quando é fixada a pena base e são sobrepesadas as circunstâncias judiciais, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes, finalmente chega a hora das causas especiais de diminuição ou de aumento de pena para finalizar aqui a dosimetria da pena com a terceira fase e se chegar na pena definitiva, que é o objetivo principal da sentença. Então, no caso daquele exemplo que a gente estava usando, o crime tenha sido cometido com emprego de arma de fogo e por mais de um agente. Incide certinho, se você pegar lá o artigo 157, parágrafo 2º, a linha A, inciso 1 e 2, que fala justamente o emprego da arma de fogo ou cometido por mais de uma pessoa. Vai aplicar um aumento nesse crime que vai de 1/3 à metade. Então, veja bem, lá em cima, na primeira fase, de 4 a 8, o juiz fixou 6. Aí o cara tinha uma situação em que ele era menor de 1, menor de 21, e praticou o crime contra o maior de 60. E chegamos aqui nessa fase com a pena dele de cadê? 6 anos e 6 meses de reclusão, dentro do nosso exemplo, ok? Agora, nós vamos para a terceira fase e nós vamos ver o seguinte. Lá no crime de roubo, quando ele é cometido com um emprego de arma de fogo ou no concurso de pessoas, existe uma causa especial de aumento de pena. Você vai ler lá no código, vai estar lá assim, causa de aumento de pena, certo? Quando você for estudar a nossa atividade, você vai fazer a diferença entre as causas de diminuição, causas de aumento, agravantes e atenuantes. E aí você vai entender perfeitamente isso que eu estou falando para você, tá? Então, com essa situação que aumenta de 1/3 à metade, vamos supor que o juiz resolva aumentar só 1/3, a menor fração, 33%. Essa pena vai subir de 6 anos e 6 meses para 8 anos e 8 meses. Então, o que acontece aqui? Você percebe que finalmente chegou à pena definitiva em 8 anos e 8 meses. Aí eu trago para você de novo aquele exemplo que eu dei para você. Se você cometeu um crime de uma pena de 4 a 8 anos, na primeira fase não encontrou nenhuma circunstância negativa para aumentar isso aí, e encontrou uma positiva, você vai ficar com 4 anos, que é o mínimo, não vai baixar. Na segunda fase, não encontrou nenhuma situação que agravasse a sua pena, mas encontrou situações que atenuavam a sua pena. Como você estava no mínimo, você não vai baixar. Não vai baixar, certo? Quando você chegou nessa terceira fase, você está com 4 anos ainda de pena, certo? Nessa terceira fase, não tem situações que aumentam a sua pena, mas tem uma situação que diminui a sua pena. Aí você vai poder ter sua pena abaixo dos 4 anos, ou se fosse o contrário, todo esse exemplo que eu dei para vocês, no início 8, e tem situação que piora. Não vai piorar. Aí vai para a segunda fase, está em 8. Tem situação que agrava.
vai ficar em 8, o máximo que vai chegar é 8. Aí, quando chega na terceira fase e existe uma causa de aumento de pena, isso pode ultrapassar. Aí, finalmente, você chega a uma situação em que é justo que todos são iguais perante a lei na medida das suas desigualdades. Então, o que a gente pode concluir aqui, né? Que muitas vezes, né, quando você vai trabalhar como advogado, principalmente, ou como defensor público, no caso, você está vidrado em absolver o seu cliente. E muitas vezes, como nós já vimos aqui, ele pode estar sendo acusado de um crime que a pena dele vai ser de 9 anos, vamos supor. E você trabalhando toda essa dosimetria, defendendo essa coisa, você diminui um ano dali da circunstância, 6 meses do não sei o quê. O juiz aplicou metade, era para aplicar um terço do aumento, então ele aplicou 50% e na verdade era para aplicar 33%. Aí essa pena, sabe o que acontece? Ela de 8, ela vai para 6 anos e 6 meses. Essa pessoa, se ela tiver circunstâncias judiciais favoráveis, nós já vimos que ela não iria para o regime fechado, ela ficaria no regime semiaberto e receberia todas as benesses de não ficar no regime fechado. Então, muitas vezes, a sua vitória profissional, por assim dizer, é a adequação, a razoabilidade, a proporcionalidade aplicada na pena. Você não está trabalhando para soltar essa pessoa, mas você está fazendo com que a pena dela seja igual uma luva. Tem que ser exatamente do jeito que tem que estar na lei. Ela não tem que estar nem mais apertada e nem mais frouxa. Ela tem que ser adequada, proporcional. E aí, o que acontece? Muitas vezes o magistrado erra em, como nós vimos aqui, ele pode às vezes aplicar lá em cima uma circunstância judicial que quando você vai ver a causa de aumento de pena, ela está prevista dentro da causa de aumento de pena. Então ele não pode aplicar ela como causa de aumento de pena e como circunstância judicial. Você vai ver, por exemplo, que se ele usou, você cometeu um crime de homicídio, vamos supor, e aí você usou por motivo fútil e você usou de emboscada, por meio que dificultou por traição, por motivo fútil e por motivo fútil e de modo cruel. Pronto. O que acontece? Se ele pode usar um motivo, um motivo lá nas causas de aumento, e ele pode usar um motivo na qualificadora. Ele pode usar um motivo, se você der mais motivos para ele, ele pode usar até nas circunstâncias judiciais. Então, é muito importante você aprender essa parte da matéria, porque quando você for trabalhar, você vai ter a oportunidade de atacar as decisões dessa forma. E não, de novo, não é o juiz não é burro, o assessor não é burro, ele não é mal intencionado porque ele erra, muito pelo contrário, às vezes a demanda de trabalho é muito grande e a complexidade da coisa também não é fácil. Eu trouxe para vocês aqui, para encerrar, alguns exemplos de causa de diminuição de aumento de pena, por exemplo, a tentativa, né? A desistência voluntária, o arrependimento eficaz. Vocês vão ver que tem aqui diversas situações na lei de droga, no Código Penal. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu vou estar arquivando, adicionando agora um arquivo com a atividade que eu pretendo passar para vocês. Espero que todos fiquem bem, mantenham-se seguros, protejam o de vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau!